Shalom, shalom a todos vocês. Hoje vamos falar sobre a criação da mulher nas Escrituras, ok? Muitos têm essa dúvida: será mesmo que o Eterno fez duas mulheres? A primeira mulher, que muitos estudiosos a chamam de Lilith, e a segunda sendo Eva. Será mesmo que isso é uma realidade? Nós vamos mostrar para vocês o ponto de vista da comunidade Yahushua e o porquê que nós acreditamos, né, que o Eterno tenha feito duas mulheres, a primeira e depois Eva. E nós vamos detalhar um pouco para vocês, né, sobre este caso. Vamos lá. Nós vamos fazer a leitura do texto, tanto hebraico como português, e nós vamos utilizar o livro do Gênesis, que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? O livro do Gênesis, ele é hebraico transliterado e português, tá? É muito interessante, então a gente vai estar fazendo essa leitura e você que quer adquirir, já está disponível tanto na Amazon como na Wiclap, ok? Então vamos fazer a leitura aqui. O texto você pode nos acompanhar, né, com a sua escritura, que o texto aqui ele vai dizer o seguinte: Vaiomer Elohim Naazer Adam Betzamenu Kidmutenu Irdu Vidgat Hayam Uvov Hashamaim Uvaberema Uverrou Haaretz Uvirrou Harems Haaroms ao Haaretz. E o texto vai dizer aqui: E Elohim disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre toda coisa rastejante que se arrasta. Né? É o que nós lemos aqui na primeira parte de Gênesis 1:26, que você pode nos acompanhar aí também, ok? Agora nós vamos ler uma das partes mais importantes, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que vai dizer: Vaivra Elohim et Haadam Betzalmo Betzalem Elohim bara Oto Zahá Kevá bara Otam. E diz aqui o seguinte: Então Elohim criou o homem à sua imagem, a imagem de Elohim o criou. E aí ele diz aqui: homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Então o texto aqui ele é bem claro. Vaivra Elohim et Haadam Betzalmo Betzalem Elohim bara Otozahá Ukevá bara Otam. Então o texto aqui está dizendo que Elohim criou o homem à sua imagem e a sua semelhança, a sua imagem o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, em Gênesis 1:27, nós vemos claramente o Eterno dizendo, né, que criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Ok? E isso é muito interessante, mas a gente vai ler uma outra parte aqui, que é para chegar na conclusão de por que nós acreditamos que teve uma segunda criação, né, da mulher. Enquanto eu vou procurando aqui, você pode abrir a sua escritura também. Agora nós vamos para Gênesis a partir do capítulo 2, ok? Porque agora nós vamos ver a parte em que o Eterno, né, ele faz a segunda criação da mulher, segundo o nosso ponto de vista, ok? Vamos lá. Abre Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 21. Nós vamos começar em Gênesis capítulo 2, versículo 21. Vai nos dizer o seguinte: Vai Apel. Aí aqui o nome do Eterno, toda vez que a gente lê, a gente colocou o Eterno YHWH, né? Mas aqui na escritura existe o nome correto dele, tá bom?
Vaiabel Elohim Tardemar al-Hadam Vaisham Vairash Ashab Mitzlotav Vaisgol Bassar Tarratena. Aí diz aqui: e o eterno Elohim fez cair um sono profundo sobre Adão e ele dormiu. E ele tomou uma de suas costelas e fechou com carne em seu lugar. Essa parte aqui também, tá? Ela é muito importante. Agora nós vamos no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 22, que vai nos dizer assim: vai e vem o eterno Elohim et Hatzelah Asher Lahat min Hadam Leisha vai vier el Hadam. Aqui diz: e a costela que Yah Elohim tinha tirado do homem, ele fez uma mulher e a trouxe para o homem. Ora, se nós já tivemos uma criação da mulher, em Gênesis capítulo 1, por que nós temos outra criação em Gênesis no capítulo 2? Alguns estudiosos tratam isso como se fosse a mesma criação, só que contado de formas diferentes. Uma contada superficial em Gênesis capítulo 1 e esse superficial em Gênesis capítulo 2. Só que a gente não entende assim. E vou explicar para vocês o porquê que a gente acredita que tenha sim sido feito duas mulheres. Agora vamos ver o capítulo 2, versículo 23. Porque aqui é citado algo bem interessante que vai confirmar aquilo que nós, estamos dizendo a vocês. Aqui diz o seguinte. Olha isso. Vaiomer Ha'adam Zot Rapaan Etzen Meatzamai Uvazar Mi Bezari Lezot Iacare Ishar Ki Meshi Lukha Zot. Ele diz: e disse Adão. Agora a parte mais importante: e disse Adão. Vaiomer Adão, ou seja, e disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Ora, por que nós acreditamos que tenha sido feito duas mulheres? Para começar, aqui o texto está dizendo o seguinte: Vaiomer Adão, e disse Adão: Zot ha'apan etzen meatzamai uvazar. Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Por que Adão está dizendo essa é agora? Se não tinha outra, não faria sentido ele usar esse termo. Se não tinha outra mulher, não faria sentido ele usar esta é agora. Como se ele estivesse pensando, bom, esta agora é carne da minha carne, porque a outra não era. A outra foi criada da mesma substância que Adão. Portanto, segundo alguns cabalistas, do qual a gente estuda, nos dizem que quando o Eterno fez, que chamamos de suposta Lilith, da mesma substância que Adão, da terra, ela não aceitou ser uma mulher submissa a Adão. Porque ela se vangloriava de ter sido feita da mesma matéria que Adão foi feito, da terra. Portanto, Adão não tinha autoridade sobre ela, ela não aceitava ser submissa por conta de ter sido feita da mesma substância que Adão. Portanto, em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 23, nós vemos claramente que Adão diz: essa é agora osso dos meus ossos. Ou seja, essa mulher que foi feita agora, Eva, foi feita da minha carne, do meu osso. Portanto, ela saiu de mim. Então, ela vai ser submissa a mim. Não é submissão em caso de escravidão. É totalmente diferente disso. Mas, segundo os estudiosos, Lilith
ela não aceitou ser submissa a Adão. Portanto, o Eterno fez uma outra ajudadora, em Gênesis no capítulo 2, e após, né, ele fazer essa mulher das costelas de Adão, Adão vem e diz isso. Esta é agora osso dos meus ossos. Então, quando ele diz isso, é uma coisa muito interessante, porque se não houvesse outra criação da mulher, não faria sentido Adão falar isto. Né? Se formos analisar aqui, é realmente isso. Olha lá. Vayomer Adam zot rapam etzen meatzamai uvazar mi bezari lezot iachari shakimeish lukuhad zot. Aí dizia, disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Foi tirada do homem. Então, amados, a gente tem essa compreensão, porque muitas coisas na Escritura, principalmente na Torá, nos 5 livros de Moshe, tem muita coisa codificada nas Escrituras, principalmente, como eu disse, nos 5 livros, chamado de Torá, Pentateuco, os 5 primeiros livros das Escrituras, existem os códigos, que nós chamamos também de códigos equidistantes. Isso já foi provado. Todo cabalista sabe que a Bíblia está codificada, principalmente os 5 primeiros livros. Tanto que Shimon Bar Yochai chega a dizer que aqueles, se eu não estiver enganado, foi ele que disse isso, aqueles que leem as Escrituras de forma totalmente literal, ele chega a chamar de imbecil. Porque existem códigos, as pessoas não sabem disso, mas a língua hebraica existem códigos. Por isso que quando a gente faz a tradução, a transliteração, não pode ser mudado as palavras, porque muda o código, perde-se o código, certo? Então, nós da comunidade Yahushua acreditamos sim que tenha sido feito 2 mulheres, tá? É um conto muito antigo, isso aí muitas pessoas acreditam, outras não, mas a gente respeita todos os pontos de vista, né? Não queremos dizer aqui que nós somos os donos da verdade, que isso é a verdade absoluta e ponto final. Nada disso, a gente apenas estuda e chegamos a esta conclusão, tá? Por conta deste texto, do próprio Adão falando, esta é agora carne da minha carne. Ele não falaria isso se não tivesse uma outra mulher atrás, porque não faria sentido, certo? Então, esse é o ponto de vista da comunidade Yahushua. Shalom, shalom, é para você que quer adquirir os nossos materiais traduzidos da língua hebraica, tá? Você pode adquirir através da Amazon, em nossa loja, em nosso site e também na Wiclap, ok? Shalom, shalom a todos vocês, que o Eterno vos abençoe.